compartilhar a palavra com os irmãos, queria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, no evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 14. É uma palavra que o Senhor tem falado muito aos nossos corações. Sábado que vem, querido, para você que é um novo membro, ou está querendo membrar na igreja, nós teremos aqui um culto específico para você. Tá? Nós vamos ter a apresentação aqui dos novos membros no dia 10. Você precisa dar o seu nome lá atrás, ó, naquele pessoal lá do acolhimento, para poder participar desse culto com a gente, tá bom? Lucas capítulo 14, por favor, querido. Lucas capítulo 14. Se você olhar para o lado e perceber que a pessoa ao seu lado está sem Bíblia, compartilhe com ele, seja gentil. A partir do verso 25, a palavra do Senhor diz assim, olha: certa vez ia com ele grande multidão, voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que a acabar. Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, e estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se tornar-se insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem para o monturo, é lançado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche os seus olhos. Deus, é a tua palavra, Pai. E ficamos constrangidos diante da tua palavra, porque entendemos a nossa pequenez a cada momento. Por isso louvamos o teu nome pela exposição da tua santa palavra. Que a tua palavra possa vir aos nossos corações e, se necessário, dividir alma e espírito, como diz a tua santa palavra. Que ilumine os nossos caminhos e guie os nossos passos. É o que pedimos ao Senhor encarecidamente. Socorre-nos nessa noite, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, essa é a parábola acerca da providência, que Jesus nos disse, que Jesus estava ensinando naquele tempo. Anteriormente ele vai curar algumas pessoas, e depois ele vai falar sobre a parábola das bodas, dos convidados para as bodas. E depois ele traz essa compreensão aqui dessa parábola, que na verdade são duas com o mesmo sentido, mas ele traz um contexto impressionante para nós. E é sobre isso que o Senhor tem falado aos nossos corações e que o Senhor vai compartilhar conosco nessa noite. A parábola da providência nos fala sobre o tempo em que estamos vivendo também. Ela exprime a realidade do povo naquele tempo. Perceba que a palavra que nós lemos agora começa dizendo que Jesus estava em meio a uma multidão. Jesus vivia cercado de multidões, sempre. Quando ele não estava cercado de multidões, é porque ele estava afastado nos montes ou nos jardins, ensinando os seus discípulos e comungando com eles ali acerca das questões do Pai, acerca da obra que ele haveria de fazer, acerca do evangelho do reino. E nesse momento aqui, Jesus está cercado por uma multidão. Pessoas estão ali com os seus corações abertos. Jesus, ele é presciente, ele sempre foi, mesmo sendo 100% homem, ele também era 100% Deus. Jesus, ele conhecia os pensamentos dos corações dos homens, e isso é impressionante mesmo sendo 100% homem. Nós podemos ver o exemplo daquele homem que eles colocaram no telhado da casa de Mateus, da casa em que Jesus estava ali, e ele pôde perdoar os pecados daquele homem, e ele mesmo disse: por que arrazoais em vossos corações acerca do que acabei de fazer? Não credes vós que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados? Pois eu vos digo, seus pecados estão perdoados, levanta e anda. Jesus, naquele momento, quando fala arrazoou em seu coração, o que eles estavam arrazoando no coração, o que eles estavam pensando, Jesus já conhecia, ele sabia o pensamento do coração do homem. Agora imagine você, Jesus caminhando em meio a uma multidão.
E essa multidão com muitos pensamentos, porque no meio da multidão existem pensamentos diversos. E nesse tempo Jesus caminhando, ele ouvia os pensamentos das pessoas, e cada um com um tipo de pensamento acerca do motivo de o estar seguindo. Certamente ali haviam alguns padecendo de necessidades financeiras e esperavam a multiplicação de pães. Outros padecendo de necessidades de saúde e esperavam a cura. Outros padecendo de outros tipos de enfermidades ou de necessidades de libertação, esperando que Jesus lhes estendesse a mão. E Jesus, talvez em meio àquilo tudo ali, observando o interesse das pessoas acerca de quem ele era e do que ele fazia e de tudo que ele acabara de fazer naquele momento e dos seus ensinamentos maravilhosos. Essa é uma das únicas parábolas que Jesus traz ao entendimento de todos. A maioria das parábolas Jesus depois as explica para os seus discípulos mais próximos. Os outros não entendiam, mas essa aqui não. Essa aqui Jesus fez questão de dizer de maneira clara. Ele contextualizou a parábola que ele explicou. Ele contextualizou. Jesus andando no meio da multidão, como ele anda no meio da igreja, assim como aquele estribilho que tem nas 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor, que diz: eu sei das tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu sei das tuas obras. É porque Jesus anda no meio da multidão. Jesus está no meio da igreja, o Espírito Santo, ele está no nosso meio. Sendo assim, ele conhece os pensamentos do nosso coração. Ele sabe exatamente o que pensamos e o motivo pelo qual estamos aqui nessa noite. Ele entende o porquê confessamos a Ele há alguns anos atrás. Ele entende também e sabe o porquê nós o abandonamos, deixamos a sua obra. Ele sabe de todas as coisas, porque Jesus, ele não atenta simplesmente para o que é colocado no gasofilácio, mas ele sonda o que está no coração quando é colocado no gasofilácio. Ele não atenta apenas para a obra das pessoas que entram num ônibus e vai para o norte, ou pegam um avião para a África e etc e tal. Ele olha o coração das pessoas e a sua intenção do estar fazendo todas essas coisas. A questão com Jesus é muito mais profunda do que simplesmente aquilo que fazemos, mas é aquilo que sentimos e pensamos quando fazemos. Estando em meio a essa multidão, obviamente Jesus, ele foi impactado com a quantidade de pessoas e a quantidade de motivos pelas quais as estavam o seguindo. E aqui ele vai começar dizendo assim, talvez aquele monte de gente seguindo Jesus e dizendo: eu sou seu discípulo, eu quero andar contigo. Porque quem não quer andar com alguém que faz um cego enxergar? Quem não quer andar com alguém que coloca um paralítico de pé? Quem não quer andar com alguém que ressuscita mortos? Todos queriam andar, mas todos tinham em seu coração um motivo para fazer isso. E aqui Jesus, ele ouvindo os pensamentos das pessoas, vendo as atitudes expressas no comportamento das pessoas, ele começa dizendo assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo aqui nesse momento: olha, se você não fizer o que eu estou mandando, você não pode ser meu discípulo. Quando fala aborrecer aqui, não tem absolutamente nada a ver com você causar danos dentro da sua casa. Não tem a ver com você contradizer as vontades dos seus pais ou etc. Não, a etimologia do aborrecer aqui não tem absolutamente nada a ver com isso. A tradução para o grego, do grego para o português, na verdade, está dizendo: aquele que não amar mais a mim do que a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos e a tudo que está à sua volta, não pode ser meu discípulo. Aquele que não amar mais a mim do que tudo aquilo que é perecível, não pode ser meu discípulo. Jesus não está impondo uma condição para o discipulado no sentido de que vocês me amam mais, ou vocês não se aproximem de mim. E olha que eu não estou falando sobre salvação, eu não estou falando sobre condenação à salvação, eu estou falando sobre o posicionamento diante do Senhor. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você não me amar mais do que essas coisas todas, você não pode ser meu discípulo. E não é porque ele proíbe, é porque você não vai dar conta. Não há como seguir a Jesus se você não o amar mais do que tudo que está à sua volta. Porque tudo que está à nossa volta nos distrai. Nós amamos o que está à nossa volta, às vezes mais do que o próprio Jesus. Ser discípulo de Jesus é tomar a cruz. Nós temos sempre a perspectiva de que é um outro estribilho também que tem nas 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor.
Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Ao que vencer vos será dado da coroa da vida. Ao que vencer eu darei do fruto da árvore da vida. Ao que vencer eu darei que se vista com vestes brancas. Ao que vencer eu o assentarei juntamente comigo no trono. Ao que vencer eu lhe darei um novo nome que somente ele vai conhecer. Sempre ao que vencer. E todos nós queremos a coroa, mas existe uma cruz antes da coroa. Antes da coroa vem a cruz. E é isso que nós temos esquecido. É isso que nós temos esquecido. Sabe do que fala essa palavra? Essa palavra fala do preço do discipulado. Essa palavra, ela fala sobre os domínios e a soberania de Cristo sobre a sua igreja serem incontestáveis e inegociáveis. Jesus andando no meio de uma multidão e vendo as multidões de pensamentos pelas quais o estavam seguindo, ele traz essa palavra dizendo: olha, nada, nenhum desse tipo de sentimento que vocês têm dentro de vocês os permitirá que prossiga até o final. Pois aquele que quiser ser o meu discípulo, ele tem que me amar mais do que a sua própria esposa. Ele tem que amar mais a mim do que os seus próprios filhos. Ele tem que amar mais a mim do que os seus próprios negócios, do que a sua própria vida. Porque se ele não me amar mais do que a si mesmo, ele jamais poderá ser meu discípulo. Ai, se não é o momento da gente parar agora para refletir nessa parábola. E aí ele tem uma proposta para nos fazer. Aquele que não tomar a sua cruz, ele não disse: olha, eu tenho uma coroa para você, eu tenho uma chave de um carro para você, eu tenho a chave de uma casa para você, não, ele disse: eu tenho uma cruz para você. Você quer ser meu discípulo? Você tem condições de se negar a cada dia, e negar-se a si mesmo a cada dia, e me seguir, tomar a sua cruz? Porque sem cruz não tem coroa. Não tem. É o preço do discipulado. O preço do discipulado é se entregar incondicionalmente ao Senhor. E sabe o que é entrega? Relacionamento, profundidade, raízes no nosso Senhor. Sabe o que é essa entrega ao discipulado? É dizer: eu não sou mais eu quem vivo, é Jesus Cristo quem vive em mim. Nós estamos nos perdendo em uma sociedade hedonista e narcisista. Nós estamos nos perdendo em uma sociedade que condiciona as formas de servir a Jesus. Nós nos perdemos no que de fato é o Evangelho, porque nós não estamos mais sendo levados pelo Espírito Santo, mas condicionamos Deus em uma caixinha e o liberamos, entre aspas, obviamente, quando queremos fazer alguma coisa. Mas saiba de uma coisa: o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu não preciso de quebra-galho, eu não preciso de paliativos na minha obra. Eu preciso, ou eu quero, ou eu estabeleço pessoas que se relacionam comigo de forma profunda, sincera e às vezes até misteriosa. O envolvimento com Ele, querido. Sabe, esses homens como Jim Elliot, os irmãos Lollardos, sabe, esses homens como os Quakers, esses homens como os puritanos John Wesley, John Owen, George Whitefield, Charles Haddon Spurgeon, John Wycliffe, John Hus, sabe, esses homens, todos eles abriram mão de quem eles eram para se tornar quem Deus queria que eles fossem. Jim Elliot, na década de 50, disse assim: olha, não é tolo quem deixa o que não se pode reter para se agarrar naquilo que não se pode perder. Faz menção ao saudoso Dr. Russell Shedd, que dizia: tudo aquilo que se pode ver e tocar não é eterno, que o nosso anseio seja pelo invisível, por Deus. Sabe, Jesus está nos dando aqui o valor do discipulado. Querido, todos nós podemos entrar. Nem todo mundo precisa seguir a Jesus no sentido de fazer a sua obra. Isso aqui não está falando de salvação, isso aqui está falando de responsabilidade. Ele está falando com todo mundo que chega e senta na igreja e está dizendo assim: você quer fazer a obra? Você quer pegar no arado? Você quer servir? Então faz o seguinte: senta e calcula se você vai dar conta de ir até o fim. Não é isso que ele continua dizendo? Qual homem que vai edificar uma torre e não se assenta primeiro para ver se o que ele tem no bolso é suficiente para chegar até o cume, até o pico da torre? Para que não faça apenas o alicerce e as pessoas passem e vendo apenas o início da construção, zombem dele dizendo: ele não administra bem, ele não consegue ir até o final de nada que ele começa. Nós temos vivido e visto isso nos casamentos.
São homens que não são homens de verdade, que não conseguem ir até o final de um relacionamento, de um casamento. São mulheres que precisam ser mulheres de verdade para assumir. Portanto, você que é noivo, você que é namorado, você que quer casar, senta, coloca os custos na ponta da caneta. Perceba se você vai dar conta de amar incondicionalmente o seu cônjuge até o final. Se você vê que não vai dar, não casa. Não comece algo que você não dará conta de ir até o final. O discipulado tem um preço. O discipulado não tem uma recompensa plausível nessa terra, no sentido de que eu vou ser um pastor, eu vou ser um ministro do altar, eu vou ser um missionário e eu vou receber em troca do Senhor toda sorte de bênção. Não é assim que funciona. A bênção da vida de alguém que está envolvido na obra é saber que está servindo ao Senhor do universo. A bênção é saber que vai atravessar por situações controversas, que vai passar por momentos difíceis, porque carregar a cruz não é nada fácil, mas é necessário se quiser alcançar a sua coroa. Ser envolvido pelo Senhor, mas é fácil isso? É claro que não, irmãos. É fácil, irmãos, abrir mão para poder ir para uma outra cidade, um outro estado, para poder pregar para pessoas que a gente não conhece? Não é fácil, mas também não é fácil pregar para quem a gente conhece. É fácil amar quem você não conhece? Às vezes é mais fácil amar quem não conhece, porque você não conhece, do que amar o seu vizinho que fica ligando o som alto, do que amar a sua tia que vive falando mal de você, do que amar as pessoas que estão perto de você. Mas o amor ao próximo não é uma sugestão. O amor ao próximo não é um conselho. O amor ao próximo é uma ordem. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É parte da cultura do reino. E que cultura é essa que nos envolve? Que cultura é essa que vem para nos direcionar? Como é que nós vamos abrir mão de tudo que nós estamos vivendo? Quem de nós estamos aqui nessa noite que em sã consciência vai abrir mão de tudo para poder ir para a África, para a China, para a Europa, para a América Central, América do Norte, para a Oceania, para poder anunciar o Evangelho, viver um desconforto? Quem de nós tem condições de ficar vindo aqui 3 horas da tarde, 4 horas da tarde para ficar ensaiando com um coral? Quem? Quem de nós tem coragem de subir nessas salinhas e ficar ensinando as crianças, que é um papel tão importante na sociedade? Quem de nós hoje não estamos desanimados com o ministério, com a vida, e não queremos apenas ir para a igreja? Todos. Então, irmãos, quem em sã consciência vai querer tomar essa cruz? Quem em sã consciência vai querer ser discípulo de Jesus? Nenhum de nós. É por isso que não é sobre nós. É por isso que nos fala sobre o Paracleto. É por isso que nos fala sobre o Espírito Santo, que nos envolve a tal ponto de que nós não temos mais domínio sobre nós mesmos. E somos direcionados a fazer coisas que no passado jamais faríamos. A nossa desistência hoje, nós como desertores dessa obra, nós temos deixado isso porque temos deixado de viver a intimidade do Santo Espírito. Uma coisa, isso é intrínseco a essa ligação. Não há como fazer um dualismo entre a obra e o Espírito. É uma coisa só. Sem o Espírito Santo nós nada poderíamos fazer. Ele nos fortalece, Ele nos instiga, Ele nos leva além de onde nós gostaríamos de ir. E não faz com que a cruz seja pesada, irmão. Fica tudo mais simples, na verdade vira um prazer, fica prazeroso. No livro de John Fox, o livro dos mártires, conta a história de um mártir do 3º século para o 4º século, que ele foi arrastado pela cidade, puxado por um cavalo e uma corda. Chegou num lago, eles tiraram aquela corda ali, amarraram numa pedra e jogaram ele no lago. A história diz que a pedra flutuou. E quando a pedra flutuou, os curiosos chegaram para ver aquele homem moribundo boiando na água, e junto com uma pedra que também boiava. Aquele homem, aproveitando a oportunidade, anunciou o Evangelho do Senhor ali naquele momento. Ao anunciar o Evangelho, muitas pessoas se ajoelharam, creram e confessaram. Após terminar a sua pregação, ele fechou os olhos naquela água e disse: Senhor, permita que eu morra para a glória do teu santo nome. E o que aconteceu foi que a pedra afundou e ele foi sepultado ali. Lembrar dos nossos irmãos lollardos na Idade Média, na Era das Trevas, que eram lançados em porões incandescentes, cheios de chamas. E eles não entendiam o que aconteciam, e quando eles chegavam mais perto, eles ouviam aqueles homens queimando lá dentro e cantando louvores a Deus. Não há peso quando somos cheios do Espírito Santo de Deus.
Jesus nos dá o preço do discipulado. Jesus nos diz que não há como a gente conseguir seguir se Ele não for o centro. Se Ele não for Senhor de tudo, Ele não será Senhor de nada. Ou Ele é Senhor de tudo na sua vida, ou Ele não será Senhor de nada na sua vida. Ele não pode ser só Senhor do seu casamento. Ele não pode ser só Senhor da sua empresa. Ele é Senhor de tudo. Sabe, esse envolvimento. A gente volta em Ezequiel no capítulo 47, né? Lembra? Quando novamente aquele anjo pegou Ezequiel e o colocou às margens do rio Quebar. Ele disse que via um filete de água que saía do limiar do templo. Do altar. Saía um filete de água que se transformava em um rio de águas caudalosas. E ele disse assim, aquele homem, ele mediu 1000 côvados e deu nos meus pés. Ele mediu mais 1000 côvados e deu nos joelhos. Ele caminhou mais 1000 côvados e deu nos lombos. Mais 1000, e eu já não podia mais alcançar o fundo do rio. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, 1000 côvados, 2000 côvados, 3, 4000 côvados, é a caminhada que nós temos nesse tempo agora. Enquanto estamos com águas nos artelhos, nós sentimos ali, temos toda a segurança, irmãos. E a gente tem segurança, está refrescante, está bom, está legal. Mas a gente cansa rápido. E a gente anda 1000 côvados, porque essa é a caminhada proposta. A gente chega nos joelhos. A água começa a bater um pouco mais forte, porque se tornou um rio de águas caudalosas. E quando começa a bater, os joelhos começam a ficar um pouco trêmulos e vacilantes. E a gente começa a querer sentir um pouco mais. A gente então é convidado a caminhar um pouco mais nesse rio. E a gente chega com águas que dão nos lombos aqui, ó. Onde estão os órgãos vitais. E aí a gente começa a ficar meio sem fôlego. E consegue alcançar ainda e dominar. Porque a gente ainda está seguro, alcançando o fundo do rio. Mas se a gente for mais 1000 côvados, aí nós vamos chegar em um lugar onde não dá pé mais. E sabe qual que é o nosso medo de ir até o lugar que não dá pé? É porque nós seremos levados pelo rio. Porque rio de águas caudalosas não se atravessa a nado. Rio de águas correntes, águas que fluem de maneira rápida, não tem como nadar abraçadas, nós somos carregados pela correnteza. O convite do Senhor a nós, para esse discipulado é: chegue aonde os seus pés não alcancem mais, e deixa o rio te levar. É aí que está a situação, é o medo, porque quando os meus pés não alcançam o fundo, eu perco o controle. Quando eu perco o controle, eu fico com medo do que poderá acontecer. Mas quem disse que agora você tem o controle? Quem disse que agora você sabe o que acontecerá amanhã? Quem foi que disse para você que você é senhor do tempo? Irmãos, não nos custa agora ir mais fundo. E entrar no rio não é tão fácil. Ser dominado e carregado por ele, não é. Porque às vezes, esse rio, existem plantas aquáticas que tentam segurar os nossos pés. Batemos às vezes em algumas pedras, somos arremessados daqui para ali, de lá para cá. Mas uma coisa, quando estamos no rio de Deus, nós podemos ter certeza, não importa o que vai acontecer. Poxa vida, nós estamos no rio de Deus. Mas para onde esse rio corre? Todo rio corre para o mar. Nesse caso aqui, nessa analogia feita em Ezequiel 47, esse rio corria para as regiões de Arabá. Arabá é uma planície onde fica situado o Mar Morto. O Mar Morto, ele é morto porque ele é um depósito de sal. E ele é um depósito de sal porque ele não tem saída. Como não tem evacuação da água, todo o sal que entra nele fica no seu fundo ali, matando todo tipo de espécie de vida marítima. Então nada sobrevive ali. Mas essa palavra de Ezequiel diz que quando esse rio chega na água, toda a espécie de seres viventes marítimos começa a brotar. Estar nesse rio é ser conduzido a um oceano de possibilidades. Estar nesse rio é ir para um lugar onde você vai ter mais medo ainda, se você não entender e não confiar, porque você não vai ver o fim, vai ver só a linha. Águas profundas. Estar nesse rio, mesmo pessoas jogando pedra para ver o que está boiando ali. Não se preocupe, porque por onde esse rio passa, nas margens, diz a palavra, que vão brotando toda sorte de árvores e de ervas, boas para comida. E se é bom para a margem, imagine o que faz com quem está dentro.
O preço do discipulado não é fácil, mas também não é impossível, não é difícil e é necessário. Ele vai continuar dizendo aqui, Jesus, olha, quem é que vai começar a construir e não vai fazer as contas para ver se vai dar conta de terminar? Ele está nos chamando de construtores e de edificadores. Nós estamos edificando alguma coisa. Mas se a gente for começar a edificar essa obra, meu irmão, faz as contas para ver se você vai até o final. O Senhor não precisa de ninguém que chegue e fale assim, ei, deixa eu fazer alguma coisa, mas é só hoje, tá? Eu vou ajudar aqui, mas não é meu chamado não. Ele não precisa disso. O Senhor chama as pessoas que são corajosas para assumir possibilidades, para assumir as situações em uma perspectiva que vá até o fim. Lembra da palavra? Ao que vencer. Ao que vencer. Vence aquele que termina. Termina aquele que se deixa levar pelo rio. Você tem coragem? Você está olhando para o mundo aí fora? Você está percebendo as dificuldades que estamos vivendo? Em voga no momento a guerra na Síria. Uma guerra civil que começou contra o governo de Bashar al-Assad. Se estendeu entre as comunidades religiosas. E hoje o EI toma conta disso. A Rússia se envolveu do lado de Bashar al-Assad porque tem negócios com a Síria. Os Estados Unidos se envolveu contra Bashar al-Assad, primeiro porque a Rússia está envolvida e eles têm problemas. Em 7 anos são mais de 400 mil mortos em um país daquele tamanho, menor do que a maioria dos estados no Brasil. Olha para o mundo e perceba a condição econômica, perceba como é que está o mundo, perceba se não é o momento do rio passar, mas esse rio tem que carregar discípulos verdadeiros, aqueles que não vão sair do domínio. Então se você de fato está aí sonhando com a obra, está aí sonhando em voltar a fazer, calcule. Porque além dele nos chamar de construtores, ele também nos chama de combatentes. E ele diz assim, qual rei vai sair contra outro, que tem 20 mil e ele só tem 10 mil, e não vai pelo menos medir para ver se vai dar conta de fazer alguma coisa? Talvez envie embaixadores para poder fazer propostas de paz. Ele diz que nós estamos em um combate, e em Efésios capítulo 6 nos fala de uma armadura. Irmãos, são tempos de sequidão. Irmãos, são tempos de apostasia, e nós temos falado todos os dias. Tempo propício para o avivamento. Avivamento é trazer vida onde existe morte. Nós estamos com tantos problemas. Nós estamos com tanta situação complexa no mundo. E nós ainda vamos à igreja só em busca de uma bênção. Enquanto buscamos aquilo que enche os nossos ventres, pessoas morrem de fome em outras partes do mundo. São tantos problemas na igreja e a gente pensa que marcha para Jesus vai resolver. A gente pensa que unção, demarcar a esquina vai resolver. Fazer mapeamento espiritual de área, de situação vai resolver. Pelo amor de Deus, irmão. Como disse o príncipe dos pregadores Charles Haddon Spurgeon, a solução para todos os problemas da igreja está na distância entre o joelho e o chão. É disso que a palavra nos fala. Proximidade, relacionamento, discipulado, preço. Não são todos que vão até o fim. Muitos seguem a Jesus para encher os seus ventres com o pão e o peixe. Alguns seguem a Jesus e serão crucificados de cabeça para baixo, cerrados ao meio, apedrejados, trespassados por espadas e lanças, injuriados, caluniados. Ou você pensa que fomos chamados ao estrelato? Pois o que se mais vê hoje dentro das igrejas e no mundo gospel são as estrelas. Faço minhas as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes. Igreja que tem estrela demais é porque o sol não está brilhando. Porque quando o sol da justiça brilha, não dá espaço para brilhos de pequenas estrelas. Está faltando brilhar o sol na nossa igreja. Está faltando isso. Nós não fomos chamados às plataformas. Nós não fomos chamados aos altares. Olha o convite do Senhor. Sabe por que tem crente e pastor se matando? Problemas, com todo respeito, é claro. Problemas psicológicos, problemas... Porque nós estamos procurando reconhecimento no meio do povo. Eu doei tal coisa e o pastor não comentou nada. Eu estou fazendo missões, eu estou servindo e só passa aperto na minha vida. Oh, vida amargurada. Eu trabalho na obra e não acontece nada de novo na minha vida. Se o seu relacionamento com Deus é por base meritória, está tudo errado. Tudo errado.
Olha o convite do Senhor. Ele não nos disse assim: vinde após mim e eu vos colocarei nos altares, nas plataformas, eu vos farei conhecidos em todas as redes midiáticas, vós sereis conhecidos em todas as nações. Não, o convite dele é assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O prego que se destaca, ele é martelado. Aquele que aparece demais, ele vai ser ceifado. Mas aquele que está ocultado no esconderijo do Altíssimo descansa. Pois como disse João Batista, importa que eu diminua, para que ele cresça em mim. Não somos nós que temos que ser vistos. A nossa igreja não precisa ficar pondo adesivo em carros. Aí fala, nossa igreja é a igreja de Cristo. Não precisa ficar andando com camisas, não precisa ficar fazendo programas de televisão para poder colocar o logo da sua igreja em evidência. Nós não precisamos disso. Não é uma denominação que tem que ser conhecida, é Jesus Cristo. Discipulado fala de não aparecermos, mas dele se manifestar em nós. Há um preço para isso, você está pronto para pagar? Você tem condições de calcular esse preço e de ir à frente e de ir adiante até o final? Irmãos, eu não conseguiria ficar sem servir o meu Senhor mais. Eu não consigo ver vida fora dele, não é demagogia não. Mesmo na minha juventude, com 17 anos, o que eu vou fazer nesse mundo decadente? Se não for pregar o evangelho do Senhor. Ele fala, olha, se não for para ser assim, você não vai conseguir me seguir, meu filho. Não é que ele está dizendo assim, olha, se você não deixar, se você não me priorizar, você não pode ficar comigo. Não, ele está dizendo, você não vai conseguir, porque sempre vai haver um empecilho. Sempre haverá coisas mais importantes para você fazer do que estar comigo, do que me servir e me seguir, sempre. Então olha para mim, diz o Senhor. Olha nos meus olhos e vem caminhando. Não se distraia com as questões desse mundo. Case, seja feliz, adquira seu carro, sua casa, faça o que você quiser, mas não perca Jesus de vista, porque se o perdermos de vista, como Pedro o acompanhou à distância, e quando Pedro ficou distante dele, Pedro o negou 3 vezes. A Bíblia diz que Pedro o seguia de longe e por isso o negou. Quando a gente segue Jesus supostamente de longe, ele sempre está perto. Eu não estou falando de forma literal, eu estou dizendo a distância dos nossos corações e compreensão quanto a ele. A tendência é o negarmos a cada dia. Se aproxime dele. Busque-o enquanto se pode achar. Irmãos, não há nada melhor nessa vida do que nos entregarmos ao Senhor. Eu me lembro de um testemunho de uma mocinha. No início dos anos 2000, ela tinha 14 anos. Ela chamava Andressa Barragana. Ela era uma pequena missionária dos Adventistas do 7º dia. E esse vídeo dela na época, eu só fui ver o vídeo depois que ela morreu num acidente de carro indo pregar. Essa menina tinha um programa numa rádio, ela fazia decopagem na comunidade. Ela liderava uma célula com mais de 40 crianças. Ela pregava o evangelho e ela ia sozinha fazer visita nos orfanatos, no asilo, perto da casa dela. Um dia indo pregar numa igreja e se envolver num acidente de carro, essa menina com 14 anos morreu. Ela foi tão relevante, a morte dela foi tão relevante, que eu nunca me esqueci. Que essa menina com 14 anos tinha feito muito mais do que eu tinha feito a minha vida toda, com o dobro da idade dela. Um exemplo. O que eu estou querendo dizer, o que a Bíblia está querendo dizer, é que nós precisamos voltar a deixar o rio do Espírito nos levar. Sermos conduzidos, submersos, envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. E nesse envolvimento Ele vai nos conduzir a águas ainda mais profundas. A águas as quais não conseguiríamos enxergar o fundo, mas não precisa. Não, você não precisa saber para onde você vai. Eu dizia pela manhã e eu pensava sobre isso durante o dia. Olha os exemplos que nós temos, né? A gente abre a Bíblia e a gente tem Davi, a gente tem Moisés, a gente tem os profetas, a gente tem Saulo, Paulo, a gente tem os apóstolos, a gente tem os pais da igreja como Policarpo, Agostinho de Hipona, a gente tem o próprio Pedro Valdo, a gente tem o John Owen, o Martinho Lutero, a gente tem tantos homens, né? Evan Roberts, até mesmo o fundador ou o precursor das Assembleias de Deus, William Seymour. A gente tem esses homens que vieram para o Brasil, Daniel Berg, Gunnar Wingren, a própria Aimee Semple McPherson. A gente tem tantas pessoas para a gente olhar o que elas viveram, o que elas passaram. Mas agora pensa comigo o chamado.
A gente ouve o Senhor nos chamando, dizendo assim: vem para as águas profundas, porque eu vou te conduzir para lugares que você não vai entender, mas você está comigo. E a gente tem medo. Aí a gente começa a pesquisar e vem e fala: peraí, Nicolau Ludwig Graf von Zinzendorf abriu mão do que tinha e investiu tudo, se tornou o líder da maior comunidade evangelista da história do cristianismo, a comunidade dos morávios, que em 20 anos enviou mais missionários pelo mundo do que a igreja havia enviado em 500 anos. Orou no mesmo lugar, a comunidade moraviana orou no mesmo lugar 100 anos ininterruptos, 24 horas por dia. Mas imagina quando Abraão foi chamado. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, entra no rio e vai para onde eu te conduzi. Sarai, vamos? Para onde nós vamos, amor? Não sei. Mas como é que foi Deus que mandou? Então tá bom. Mas você tem algum exemplo? Não precisa ter exemplo, eu tenho o Senhor de tudo. Mas você tem alguém que te motive? Você quer mais motivação do que o próprio Senhor dizer para mim: sai e vai. Mas para onde Ele te mandou eu não quero nem saber, eu estou com Ele. Se Ele vai, eu estou indo. Eu só não quero ficar aonde Ele não está, ou aonde Ele não se manifesta. Foi isso que Moisés disse. Lembra? Moisés, o negócio é o seguinte, meu amigo: o povo é de dura serviço. Êxodo 33. O povo é de dura serviço, eu não vou subir no meio desse povo, mas eu vou enviar um anjo. Eu vou enviar o Miguel, eu vou enviar o Gabriel, eu vou enviar o outro El qualquer para subir com vocês. Moisés falou: o Senhor pode enviar o céu inteiro, mas se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. A gente não vai em lugar nenhum que o Senhor não esteja conosco. Você está pronto? Tem um preço por discipulado. Ele não vai ser fácil não. Ele nunca disse que seria, mas é a melhor decisão que a gente pode tomar agora. Irmãos, olha para o nosso Brasil. Não parece moribundo? Não parece... Você olha em volta, o que a gente vê são notícias que são terríveis. E o Senhor nos fez brasileiros. O Senhor nos colocou numa nação, um estado laico. Por quê? Porque esse rio vai começar a passar pelo Brasil. E quando esse rio começa a passar, começa a brotar vida. E nós estamos precisando ver as nossas crianças sendo amparadas pelas igrejas de verdade. Nós precisamos voltar com o evangelho de salvação e com o preparo para a volta de Jesus dentro das igrejas. Nós precisamos impregnar no seio da igreja a missão de Deus. Nós precisamos voltar a sermos servos, discípulos de Jesus. Fique de pé no seu lugar, por favor.